E até hoje eu aprendo muito, não só com as pessoas que estão me ajudando, que falam alguma coisa para mim, como olhando os cavaleiros na pista, olhando os cavaleiros bons que eu tiro como referência, tanto na hora da prova como fora da pista de competição, na distensão. E conciliar. Tem dias que eu falo, bom, hoje eu vou ser uma boa mãe, e dias que eu falo, não, hoje eu vou ser uma boa profissional, e assim vai. Oi, pessoal, tá começando mais um episódio do ClaqueCast. Hoje a gente tá com a amazona Stephanie Macieira, que brilhou aí nesse segundo semestre, foi campeã do GP Internacional do Aniversário da Santo Amaro e do GP Troféu Roberto Marinho. Stephanie, obrigada por topar falar com a gente. Obrigada a vocês. Stephanie, eu acho que a gente começa de trás para frente. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho aí do começo da sua carreira, né, esse processo todo histórico até você chegar onde você está hoje, mas eu acho que a gente está aí gravando dia 4 de dezembro, pouco tempo depois da vitória do Grande Prêmio Roberto Marinho, que é um Grande Prêmio dos mais tradicionais, para não dizer mais importantes, do circuito nacional, e pouco tempo depois, né, de ter ganhado o seu primeiro, se eu não estou enganado, internacional, que foi o Grande Prêmio da Santo Amaro. Eu acho que vamos falar um pouquinho do Roberto Marinho, que em especial, né, a gente estava lá e acompanhou, sabe que foi um grande prêmio com diversas camadas de emoção. Exato. E se contasse um pouquinho, recontasse um pouquinho como foi seu final de semana e o que se decorreu ali. Então, esse ano foi um ano assim muito, muito especial para a minha carreira, que eu consegui 2 grandes prêmios assim que foram inéditos para mim e bem marcantes, né? Que foi o Grande Prêmio lá da Santo Amaro, que foi meu primeiro internacional, com a chamada 160, realmente assim, com a Marina Armando e com várias exigências, né, de um Grande Prêmio internacional. Estava bem técnico, bem alto, né? E assim, foi uma realização para mim enorme, de um trabalho de anos que a gente vem fazendo ali com o Rasputin, né? E uma realização pessoal também, né, de tipo, poxa, consegui, acho que o caminho é esse. Uma realização assim de realmente de quase que uma prova assim de que estamos no caminho certo, né? Uma validação do trabalho diário, assim, né? Porque principalmente com esse cavalo, com o Rasputin, eu acho que é um trabalho longo que eu venho fazendo. É o meu 3º ano saltando o circuito ali do Senior Top, as provas fortes com ele, e a gente vem andado muito bem e muito consistente, mas ainda não tinha emplacado. Estava faltando isso, e assim, pode até parecer uma maluquice, né? Mas a gente, cavaleiro, amazona, a gente tem dessas. Eu estava me sentindo devedora de uma dessa para ele, sabe? Nossa, sabemos super. Ia falar que, na verdade, vinha muito perto, né? Você tinha feito um super percurso no indoor com 4 pontos, você vinha muito ali no quase, né? Percursos muito bons na maioria dos grandes prêmios que eu entrei, nos campeonatos de Senior Top, uma consistência assim, que realmente estava merecendo um resultado mais expressivo, né? E tanto para mim quanto para ele. Falar, não, o cavalo é vencedor dessa prova, sim. E aí, bom, chegando agora no concurso do Rio, foi o único grande prêmio no ano que a gente realmente foi mal e não conseguiu terminar, né, no sábado. Fora o de Curitiba, que a minha rédea arrebentou, mas aí não é culpa do cavalo, é culpa, né, da Amazona, da equipe, que não verificou o material. Enfim. Dá caso, às vezes. O pior que a rédea nem era velha, era nova, mas enfim. E aqui no sábado foi assim, ainda mais depois de toda essa consistência, de ter feito 0 na primeira volta do GP do Indoor, de ter ganho na Santo Amaro, de ter feito 0 na primeira volta do Village Mall. Eu não terminei sábado com ele. Aconteceu uma coisa assim, ele estava eu estou até hoje pensando e querendo achar uma resposta realmente assim que me convença do que aconteceu, até para eu poder saber o que eu poderia ter feito para ter tido um outro resultado. Porque, né, talvez o telão em casa, num outro lugar, que foi, né, uma explicação assim mais
para a atitude dele ter ficado um pouco diferente. Ele normalmente é um cavalo que entra na pista e ele luta para fazer, para conseguir, para vencer os obstáculos. E ele estava diferente esse dia. Mas, assim, o que eu poderia ter feito de diferente também para ter obtido um outro resultado, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não ficar se lamentando ou tentando culpar qualquer fator externo, né? Eu acho que isso é muito importante para você não deixar acontecer um resultado ruim de novo. Mas, assim, foi um golpe. Sábado, para mim, foi um golpe. Eu não esperava aquele resultado, não esperava aquela sensação ali em cima dele no sábado. Você já estava sentindo ele diferente antes no percurso? Ou... Não, a disputa foi boa, ele estava normal, eu conheço ele super bem. Ele entrou na pista, normalmente ele cresce, ele vira um cavalão, assim, sabe? Ele se encolheu um pouco e talvez faltou uma atitude mais enérgica minha em algum momento, já que ele estava diferente. No dia seguinte, cheguei na hípica às 6h30 da manhã, junto com a Priscila, que é a minha veterinária, coitada. E fomos dobrar ele inteiro, eu acompanhei, rodou na guia e fez ultrassom, tudo certo. Ele é super firme, mas eu falei, bom, pode ter tido alguma coisa física. Não foi, montei nele, treinei, ele estava normal, ele não deu um pulo diferente. Fiquei até com vontade de botar ele no Roberto Marinho, mas segurei minha onda. E aí veio... Assim, eu te confesso que foi um dia que eu não acordei com o espírito de, sabe, assim, de estar amarradona, de ir para a prova. Eu acordei meio derrotada, assim, levantei da cama, tomei um banho e falei, bom, vamos lá, né? Aquela coisa assim, você tem que seguir, tem que fazer o serviço, tem que ir lá. E aí teve no dia do Grande Prêmio Roberto Marinho. Eu te confesso que, assim, o racional não estava... naquela coisa assim de, poxa, eu posso ganhar, sabe? Eu estava ali realmente, assim, ainda me recuperando do dia anterior. E quando eu montei nela ali antes da prova, eu fiquei pensando, eu tenho que fazer o meu melhor, seja o que Deus quiser, se for o dia, vai ser o dia de bem, se não for, tudo bem. Eu tenho que conseguir me concentrar e executar e fazer o meu melhor. E no primeiro percurso, eu consegui, assim, estar numa concentração boa, executar o que eu tinha que executar, mas eu senti ela num dia especial, assim. Como assim, ele não estava no sábado, ela estava no dia domingo. Quando eu saí da pista no paddock, estava a Camilinha, que está sempre comigo, né? Minha super parceira, que me ajuda moralmente e tecnicamente. Tem o Vinícius da Mota, que me ajuda aqui com os treinos e tudo, mas a Camilinha sempre me acompanha, porque ela está sempre nos concursos, ela me ajuda bastante. E aí, quando eu saí da pista, a Camilinha estava ali no paddock, eu falei para ela, Camilinha, hoje ela está querendo. Ali eu realmente me animei, na primeira volta. Eu falei, poxa, acho que ela está querendo, para ela bater hoje vai ser difícil. Sabe, quando você sente que o cavalo está num dia que ele está querendo também, não? Porque não adianta, é um conjunto, né? Super. A gente está querendo muito, mas eu acho que tem que estar no dia dos dois. E aí eu acho que como ela estava num dia especial, ela me deu uma energiazinha ali, a energia que eu precisava para entrar no desempate. Não, e aí deu tudo certo, né? É maravilhoso. Não, eu ia comentar que esse final de semana foi tipo um resumo do que é esse esporte, né? Que às vezes você tá vindo super bem, aí de repente vai mal, mas no outro dia vai bem. Em 2 dias... Eu acho que esse esporte resume bem o que é a vida, né? É um belo esporte para educar a criançada. E aí... não dá por derrotado nunca, de sempre tentar e procurar entender o que aconteceu para melhorar, e às vezes a gente vai do céu ao inferno e às vezes vai do inferno ao céu, né? Como foi esse fim de semana. E aí, quando eu fui para a segunda volta, eu sei que ela é muito rápida. E quando eu consigo encaixar ali minha programação, ela normalmente, assim, já é muito rápida. E foi tudo encaixando. Tem dia que não encaixa, que você programa uma coisa, principalmente na hora da velocidade, fala, putz, ali não encaixou e tal, acabei batendo. E nesse dia tudo encaixou. Contanto, quando eu passei o último, eu comemorei, parecia que eu já tinha ganho e eu ainda não tinha ganho, né?
Mas sabe quando te dá aquela sensação assim, consegui? Tipo, vai ser difícil, vão ter que correr atrás. E é uma lavada, né, Stephanie? Sim. Né? Um banho na alma já de... Outros, o seu planejamento saiu como você queria, né? Isso também tem seu valor. Tipo, hoje eu consegui. Sábado eu estava chorando em casa de tristeza, que eu não choro na saída da pista, mas em casa eu te confesso que que às vezes dá aquela desmontada, e no domingo eu estava chorando de felicidade, de emoção, né? Então, assim, foi muita emoção e de um extremo ao outro num fim de semana só. Foi intenso. Sensacional. A gente confessa que a gente torceu muito. Você ganhou um clássico com a Cancan também, não ganhou? No final do ano passado? A gente ganhou o clássico do Open no início do ano e o do Festival do BH no final do ano passado. Eu lembrava do Festival do BH, que eu lembro que era isso, né? Que a gente sempre acompanha e torce bastante. Né? A brincadeira da Elaine do Basta Uma, a gente torce muito por você, enfim, a gente acompanha bastante de perto, né? Mas nesse aí a gente teve uma torcidinha especial. Nossa, assim, pelo dia anterior que já ficamos chocados, eu tava filmando do lado do João e a gente ficou tipo, meu Deus! Mas você foi a 6ª mulher a vencer o GP Troféu Roberto Marinho, e a última foi a Júlia 10 anos atrás, né? Mais de 10 anos em 2020 e eu lembro. 2013. Danada, não era? Uma chuva danada com Keep on Fighting. Foi legal. Mas aí, aquela pergunta que volta e meia aparece de novo aqui no podcast, por que você... Primeiro, você acha que tem mudado o cenário para as mulheres na alta performance? E por que você acha que tão poucas, esse gap aí que a gente ainda tem, né? Então, Isa, eu também faço essa pergunta e tento entender isso, porque na minha cabeça, assim, na minha forma de pensar e como eu levo a vida, eu acho que a gente é capaz de tudo, de conciliar tudo, se isso for uma vontade nossa, né? Aí vai muito para o lado pessoal. Talvez muitas mulheres, nessa fase de formar família e de ser mãe, priorizem muito isso e queiram deixar de lado, talvez, essa parte competitiva, principalmente de competição, né? E de alto rendimento, que você precisa realmente de um nível de dedicação que talvez muitas mulheres não queiram ter a partir do momento que elas decidem formar uma família e principalmente ter filho, né? Que não foi o meu caso. E eu acho que quando é um desejo de continuar trabalhando, competindo em alto rendimento ou fazendo o que for, eu acho que dá para conciliar, sim. É claro que tendo ajuda da família, tendo um suporte, né? De escola, de família, e você não vai largar o seu filho. Tem muitas situações que realmente não dá, que a mãe tem que cuidar, tem que estar ali. Mas eu acho que quando você consegue ter um suporte e uma ajuda, eu acho... E também, tanto com o filho, como uma equipe boa também, para estar te ajudando e te dando suporte ali na área profissional, né? Imagino que não só no cavalo, como em qualquer área profissional, né? Agora, essa questão assim da competição, de competir em alto rendimento, do esporte, de viver do cavalo, isso aí é uma coisa que nunca se apagou em mim, pelo contrário, só cresce. E eu não vejo eu ter filha e eu ser casada como um empecilho. Não vejo mesmo. Eu acho que dá para conciliar tudo se a pessoa realmente for um desejo. Até porque eu penso várias vezes eu tenho que abrir mão de momentos com ela, de ir na festa da escola, de ir na festa do amigo, várias coisas. Tem reclamação o tempo todo aqui em casa. Não vou dizer também que não. Mas, assim, eu acho que eu não consigo dar o que eu não tenho para dar. Então, assim, primeiro eu tenho que estar preenchida, eu tenho que correr atrás dos meus sonhos
Eu tenho que realizar os meus sonhos, meus objetivos. Eu sou uma pessoa assim que eu não conseguiria deixar meus sonhos, meus objetivos de lado para ser mãe. Então, assim, como é que eu seria uma boa mãe sendo uma pessoa frustrada ou privada de correr atrás dos meus sonhos, sabe? Então, assim, para mim funciona assim e é muito natural. E eu vou poder estar quando eu puder estar presente. Quando eu estiver presente, eu vou, sabe, tentar ter o melhor momento possível ali com ela, no caso, minha filha, né? E conciliar. E conciliar. Tem dias que eu falo, bom, hoje eu vou ser uma boa mãe, e dias que eu falo, não, hoje eu vou ser uma boa profissional, e assim vai. Eu acho que tem um lugar, Stephanie, alguém falou disso no podcast, se eu não estou muito louco, Isabela, se você lembrar quem foi, eu agradeço, porque não é muito diferente de ser uma diretora de uma grande empresa. Pois não, acho que não. No fundo, você é diretora da sua equipe, no sentido... Mas isso falando de maternidade, né? Eu acho que tem outras questões para as mulheres. Por exemplo, você acha que hoje está visto como mais normal mandar um cavalo de investimento para uma mulher para saltar em alta performance? Ou as pessoas ainda preferem um cavaleiro? Acho que sim, e acho que até os, principalmente comerciantes espertos, preferem mulher, tá? Mas aí por quê? Não, porque aquela situação, até a menina monta, tá vendo? Um dom ruim. Que a menina monta muito melhor que vários homens. Então, assim, eu acho que existem sim algumas dificuldades na vida, né? Talvez, eu acho que o mundo ainda é um pouco machista, mas eu acho que cada vez menos. E eu acho que que a mulher que é determinada e é capaz, eu acho que as portas vão se abrir, sim. Inclusive, eu percebo muito que lá fora tem mais, né? Assim, a Amazônia de competindo em alto rendimento, Penelope, Luciana Diniz, Malin Baiá, Júlia Martinengo, muitas, né? Eu não sei se é uma questão, talvez, aqui no Brasil, de cultura. Então, mas eu acho, Stephanie, minha pergunta talvez você acha que falta alguém dar uma... Eu sempre tenho essa discussão, né? Porque eu acho uma pergunta sempre muito difícil de ter resposta. E a minha dúvida é sempre essa: falta oportunidade? Falta interesse? Será que é o pai que tenta tirar antes e indicar para outra coisa por N outros motivos que... Por ser uma profissão desgastante, por ser uma profissão desgastante, né? Uma proteção. Eu não sei explicar o que é. Porque é isso, você não vê também surgindo novas profissionais. Você tem hoje, talvez, a Cacá Chad, que está montando com Artemus, que é uma menina. Está super bem, né? Encaminhada E que tem um pai com condição, e que tem uma situação específica. Porque muitos dos cavaleiros que se profissionalizam não são os herdeiros, né? A gente também tem um pouco isso no Brasil. A maioria dos herdeiros não profissionaliza, vai fazer outra coisa e monta de hobby. A pessoa que escolhe a profissão do cavaleiro é uma pessoa que ama o cavalo, mas tem um lugar ali, chega uma hora que é fazer aquilo ali para poder dar certo. E aí eu fico nesse lugar, se falta oportunidade, se é um pouco de encaminhamento, eu acho que vale, inclusive, aproveitar para você contar um pouco como é que foi a sua inserção no mercado de trabalho, né? Você começou a trabalhar com 16? 16. Super jovem, devia ser júnior. E eu achei, você também não tem uma história da família com o cavalo, né? Não. Eu acho que isso é legal também, da gente contar um pouco. Essa questão de ser mulher e tudo, como eu te falei, eu fico observando, é uma coisa que me interessa, inclusive eu fico muito, muito feliz de ser uma referência para algumas da nova geração, quando eu recebo mensagem, assim, ou alguém vem falar comigo, alguma menina, assim, eu fico muito feliz e sinto uma responsabilidade de representar bem e de mostrar que é possível para quem quiser. Eu não acho, assim, pelo menos se aconteceu comigo, eu nem reparei, de ter um preconceito ou de abrirem menos portas por eu ser mulher. Eu realmente, na minha experiência, assim, se eu esbarrei numa situação dessa, eu acho
eu acho que eu não percebi. Mas talvez é isso, uma questão da nossa cultura e a família talvez não dá tanta força, algum momento fazer muita pressão para a menina sair, porque realmente é uma vida dura, é uma vida difícil, né? É um meio muito masculino aqui no Brasil ainda, principalmente quando você sai ali da categoria de base, né, e tudo. Lá fora até tratadora tem mais, né? Aqui é muito tratador. E vocês perguntaram da minha... Como é que foi o seu começo? Pra você contar um pouco, já que estamos falando de exemplo, né? Como é que foi que você, quando você decide virar profissional, como você decide profissional e como isso acontece? Então, eu comecei a montar com 9 anos. Desde então, eu sou uma apaixonada assim, pelos cavalos e pelo esporte. E meus pais sempre me deram muita força, desde o início, de comprar cavalo, de ir para competição, de me dar o máximo assim, que eles poderiam me dar. O Alexandre Gadelha teve um papel muito importante ali no meu início, nas categorias de base ali, mini-mirim, mirim. Ele foi meu professor, inclusive hoje em dia nos encontramos novamente ali na Bonichance e temos uma parceria novamente. Mas com 16 anos, quando eu era júnior, eu tinha os meus cavalos, tinha o Bon Jovi que eu saltava, tinha Tancelli, e comecei a montar com o Fábio Leivas, que foi a primeira pessoa que me abriu as portas desse mundo profissional. E aí eu fui trabalhar na equipe do Mar, na época ali do Marco Antônio, lembra? Super. E isso aí me facilitou muito o meu início, né? Já começar numa equipe boa, com cavalos bons para montar. E aí comecei a ter meus alunos, fazer minhas coisas, ter meus alunos, e em paralelo com os cavalos que eu montava da Domar. Aí, com 19 anos, eu fui para a Europa, fui montar um pouquinho ali no Neco e no Rodrigo, fiquei 2 anos lá, que eu tenho para mim como se eu tivesse feito uma pós, sabe, na minha profissão, que eu acho que foi muito importante, aprendi muitas coisas, vi muitas coisas, assim, eu acho que para o final da minha formação ali como profissional foi maravilhoso, foi importantíssimo. E quando eu voltei a montar na Domar, eu estava com 21, voltei a montar na equipe Domar, e sempre em paralelo tendo meus clientes, meus alunos, até que acho que 2016 que eu comecei a trabalhar junto com o Fábio, inclusive, na equipe Bonichance. E foi onde as portas foram realmente se abrindo para mim. E aí cada um foi tomando um rumo, né? E tendo seu espaço. E é onde, hoje em dia, eu tenho o espaço assim, que eu sempre trabalhei por isso, que eu sempre quis, e estou tendo a oportunidade de criar esse sistema de cavalos novos e de cavalo de competição, e de ter cavalos realmente assim que são meus para competir e criar essa história, né? E de realmente agora ter a oportunidade de eu fazendo um trabalho bem feito, chegar onde eu sempre quis chegar. Eu queria que a gente até falou disso um pouquinho pessoalmente no Rio, quando eu estava lá conversando com você, mas conta um pouquinho o que é o projeto da Bonichance, né? Porque a gente, aqui no Brasil, virou meio, sabe, quase uma lenda viva, um mito. Ah, não, porque é Bonichance, porque tinha a história do Ilex, aí tem os cavalos com a Stephanie, mas você estava me comentando que é um pouco essa ideia do cavalo de alto rendimento. E que os cavalos que vocês, né, conta pra gente, senão eu vou contar e não adianta nada. Tá. De formação de cavalo para conseguir ter um cavalo, por exemplo, do nível do Ilex, que hoje em dia é quase muitos são incompráveis, né? Sim. Então, a Bonichance tem o núcleo lá na Bélgica, tem essa parceria com o McLean no Ilex, e aqui no Brasil é esse esquema que a gente está fazendo de formação de cavalo, desde da Doma
até o cavalo virar um cavalo de alta performance. E aí é o cavalo que a gente realmente quer ficar e quer segurar e quer fazer a carreira do cavalo. E a gente está falando de quantos cavalos mais ou menos nesse projeto rodando? Ih, João, aí você me pegou, hein? Porque são vários. Com você, então, vou trazer para o Brasil. Aqui com a gente em formação, hoje em dia, de formação até cavalo competindo, tem ali uns 20. E a ideia é manter ali em torno disso, de 30, e até para forçar na seleção, né? Para não ficar um negócio assim... Porque a gente está começando a criar, a recriar, a comprar potro. Então, assim... Tem um volume imenso. Tem que haver uma seleção, tem que haver um limite, né? E esses cavalos, eles são criados e domados hoje em dia num lugar lá no interior de São Paulo, numa fazenda lá no interior de São Paulo, que é onde fica a Samara, que é a nossa super domadora, que eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer. Não conheço. De vez em quando ela até vai nos concursos lá em São Paulo assistir, eu vou te apresentar. Que é a nossa domadora, que faz um papel importantíssimo, assim. E aí a gente tem muito cuidado desde a parte de criação, de alimentação, de espaço, de doma. Agora começamos a fazer um trabalho ali, quando os cavalos chegam na doma, um pouco de enduro, de exterior, dessa parte do físico, antes de vir realmente fazer o treino de salto. E levar os cavalos com muita calma, principalmente os cavalos que a gente vê que são realmente bons. E aí, desse sistema, os primeiros aí que estão chegando são o Rasputin e Cancan, né? Que são, assim, aqui no Brasil, a primeira leva aí que está virando uma realidade. A Cancan você pegou com quantos anos? 6. Não, 5. Com 5. E o Rasputin com 7? O Rasputin com 7. Stephanie, no episódio do Jorginho Passamani, a gente falou um pouco da importância que foi o Carentus na vida dele, para ele, como um cavalo mudou ele de patamar, né, no esporte. E aí eu queria te perguntar isso também, você está tendo esse suporte aí da Bonechense para fazer cavalos que podem te levar mais longe? Então, qual que é esse papel do investidor na sua vida como atleta? Eu acho que é um papel muito importante, né? Porque eu acho que o atleta, o cavaleiro, a amazona, sem um investidor e uma tranquilidade para trabalhar, não tem o cavalo. E sem o cavalo, a gente não chega onde a gente quer. Agora, eu acho que além de investir, é importante a mentalidade do investidor. Tem investidor que prefere comprar o cavalo pronto, maravilhoso, aquece o mercado, bota cavaleiros montados e tudo isso. E tem investidor que prefere comprar os cavalos novos e construir, como é o caso, inclusive, aqui no Brasil, acho que nessa linha aí a gente tem mais criadores do que investidores, né? Nesse sentido. Mas eu acho que é muito importante a mentalidade para conseguir fazer esses cavalos chegarem. Porque não adianta você investir, você criar cavalo bom, ou você comprar o cavalo jovem bom, você ter um cavaleiro bom e querer resultado para caramba na hora do subjetivo de 4 anos, na hora do cronômetro dos 6 anos e não deixar o cavaleiro fazer o trabalho que ele realmente acha que deve ser feito para ter o produto final ali, que é o cavalo de grande prêmio. Eu acho que o investidor tem essas duas importâncias assim, na nossa vida e para realmente produzir cavalos da prova forte, que é do investimento financeiro e da mentalidade de como levar esses cavalos. Que não adianta se eu falar assim, bom, eu quero levar esse cavalo aqui com todo cuidado, eu quero dar forfé nesse desempate, eu não quero sair correndo nessa prova aqui de cavalos novos de 6 anos, porque é um cavalo que eu acho que é o cavalo do grande prêmio, e o dono do cavalo fala, não, mas eu quero que você ganhe, eu quero ir atrás do prêmio, eu quero que o meu cavalo seja campeão brasileiro de 6 anos. Você tem que fazer.
Então, eu acho que a mentalidade do investidor também influencia muito no produto final, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta que também é difícil, que é o quanto disso também é função do cavaleiro? No sentido que a gente teve no Claquete com o Stefan, ele fala sobre, e o próprio Zé Ramos, falaram muito sobre um projeto. Uhum. Tem que vender para o seu investidor. Isso é um projeto de médio, longo prazo. Você tem que convencer e explicar para o seu investidor que não, peraí, não vamos saltar isso aqui, porque eu estou falando para você que daqui a 2 anos a gente vai estar no 1,60 m. O quanto não é parte do cavaleiro construir um projeto, né? Vender um projeto de médio e longo prazo e não querer pegar o cavalo para ganhar a prova, porque também quer ganhar a prova, porque é importante para ele. Mas é mais... eu entendo o que você está falando. Eu acho que é mais importante você ganhar a prova boa, né? Você ter o cavalo bom, o cavalo competitivo, seja da velocidade, ou do grande prêmio, da Olimpíada, ou do grande... né? Enfim... Mas eu acho que os cavaleiros têm um papel importantíssimo nisso aí, né? Até de explicar do próprio cavaleiro ter na cabeça como que ele vai fazer aquele cavalo chegar onde ele onde ele gostaria que o cavalo chegasse, né? Eu acho que isso é o primeiro passo. O cavaleiro ter na cabeça como ele quer construir aquele cavalo, o que ele acredita daquele cavalo. Não, esse cavalo aqui é de comércio, esse cavalo aqui é de velocidade, esse cavalo aqui eu vou acelerar um pouquinho para fazer uma boa venda. Mas quando realmente você sente que caiu um cavalo importante, um cavalo bom na sua mão, como que você acha que deveria construir aquele cavalo? Eu acho que é o primeiro papel do cavaleiro. E aí o segundo é ele conversar com o proprietário sobre isso. E aí o terceiro é se o proprietário vai concordar ou não, né? Mas aí não é obrigação do cavaleiro. Eu falo isso porque são duas coisas que sempre me deixam curioso. O Rio de Janeiro é um estado que sempre teve muitos, eu não sei se eu uso patrocinadores, investidores, sempre tiveram personagens no Rio de Janeiro nesse perfil. Você tem até hoje Chiquinho Brandão, você tinha o Dadado. É verdade. Você teve o Marco Dodomar. Sempre teve, o Rio de Janeiro sempre foi um estado que, por algum motivo que eu não sei dizer qual é, o Maurício Manfredi, alguns. Criava esses, né, gestava esses investidores. Porque hoje, eu estive conversando com vários cavaleiros, porque a gente estava nessa busca de um investidor. Eu queria conversar com um investidor, inclusive, se alguém tiver um investidor massa para indicar, manda para nós que a gente quer bater esse papo, porque para entender um pouco a cabeça deles. Porque hoje, quando eu vejo os investidores grandes que você tem, os novos investidores que você tem no Brasil, é sempre o pai de uma menina que é categoria de base. Uhum. Ou um criador que está comprando, mas ele está comprando para criação. E aí eu fico pensando, tipo, os nomes que me vêm na cabeça, geralmente você sabe que o cavalo vai comprar um cavalo de grande prêmio, vai fazer um cavalo de grande prêmio, mas na hora que o cavalo estiver ali na prova 1,40 m, 1,45 m, que estiver indo, vai servir a sela da filha dele, do filho dele. Então eu me pergunto, como é que a gente, não sei se incentiva, cria, desenvolve, explica, eu não sei qual é a palavra para fomentar esse número de investidores. O que falta para a gente ter mais investidores de alto padrão no nosso esporte? Então, eu gostaria de ter essa resposta clara para você. Eu acho que aqui no Rio, se você pensar pelo número de clientes e pela quantidade de hípicas, que, né, o nosso esporte aqui é muito menor do que, por exemplo, São Paulo. E se você pensar que até pouco tempo atrás tinha o Dadado, que ainda tem o Santo Antônio, que tem a Bonne Chance, já é bastante coisa, né? Muito. Agora, a gente tem muito menos criadores do que em São Paulo. Então, não sei, talvez os apaixonados pelo cavalo e pelo esporte aqui entrem mais nessa... No cavalo já mais esportiva e menos criação, né? Exato. Hoje, ali na Bonne Chance, na verdade, a gente está criando também, enfim, está
indo um pouquinho por vários lados. Só não compramos o cavalo já pronto e o produto final, né? Porque isso aí eu acho que vários, como a gente falou, são incompráveis ou é um valor que está cada vez mais absurdo, então a gente prefere apostar em produzir. Agora, tipo, como o Chiquinho Brandão, como era o Dadado, como era o Manfred, como foi o Marco Antônio, talvez os apaixonados aqui vejam essa maneira, né, de entrar como investidor ali, mais comprando um cavalo jovem um pouquinho mais perto ali de chegar na prova, ou o cavalo pronto, para estar no esporte. Né? Em São Paulo eu vejo muito criador e cada vez mais, né? E cada vez mais gente criando e criando melhor. E alguns criadores, quando tem o cavalo, eles seguram, né? Como o Agroman, assim. O Agroman tá. A gente, inclusive, está querendo falar com o Sergino, porque o Agroman está com um projeto grande de novo de cavaleiros de cavalos de alta performance, né? A gente até se encontrou lá no Encontro dos Cavaleiros. Eu acho que o Agroman faz um pouco esse papel, mas o criador, ele é criador, né? Ele, no fundo, quer disseminar a criação, quer espalhar. Eu acho que tem ainda poucos criadores que seguram. Que querem entrar no esporte como criador, mas que o produto final seja o cavalo de alta performance. Isso ainda tem pouco. Até porque o que eu ouvi esses dias de um criador, ele falou, não, mas é que se eu segurar, vão começar a achar que eu estou vendendo descarte, e o que é bom mesmo eu fico. Eu falei, eu entendo, mas você tem que ficar com... Não dá para ficar com 30 de geração. Fica com 1, com 2. Cria tantos, né? Que quando tiverem 2 maravilhosos, pode segurar um e vender o outro. Eu acho que essa situação aí, talvez, do Stefan com a Primavera, e espero que cada vez a gente veja mais, né? Projetos como esse dando certo. Eu acho que isso já fomenta por si só as pessoas, os investidores, os criadores verem que fazendo um trabalho sério com as pessoas certas, que é possível. Isso, eu acho que sim, ia falar exatamente isso, que eu acho que uma das grandes diferenças que eu vejo quando eu vou para fora, quando você olha as ordens de entrada dos cavalos nos concursos, nos grandes prêmios, é isso. Eu lembro de estar fotografando o Martin Fuchs na Suíça e tinha lá o proprietário, não é o criador, o proprietário do Clooney, o proprietário dos... Então, muitos desses cavaleiros, a grande maioria, tem meia dúzia de grandes proprietários por trás, ou 1, ou 2, ou 3, que são os donos dos cavalos, que, na verdade, querem ir para a prova, tomar um champanhe, sentar na mesa VIP e assistir um espetáculo. Até saltar o amador, mas ter o cavalo no Grande Prêmio, porque quem é apaixonado pelo cavalo e pelo esporte é apaixonado, né? E aí quer montar, quer ver, quer ter o cavalo. Essas pessoas são muito importantes no nosso esporte. E eu acho que quando aparecem essas pessoas, é muito importante também o profissional fazer um trabalho sério e certo e segurar essas pessoas no nosso esporte. E fazer projetos sérios, trabalhar sério para segurar essas pessoas cada vez mais. Eu ia falar isso, é um esporte que o investimento ele é muito alto para dar errado, né? E que muitas vezes tem que confiar muito no seu profissional, né? É uma confiança subjetiva, assim. E é muito importante o profissional ser confiável e puxar essa e ter noção dessa responsabilidade de estar com um personagem desse, como os proprietários do Martin Fuchs, como essas pessoas tão importantes para o nosso esporte, o profissional ter essa responsabilidade com essas pessoas, de fazer um trabalho sério, de fazer um trabalho certo, de não espantar essas pessoas do esporte. Né? Nossa, total. Boa reflexão para a gente, pessoal. Para aí, pensa. Querem falar agora Bon Jovi? Eu acho que conta, a história eu acho tão legal. Eu tenho uma tatuagem dele aqui. Você começou com ele quando ele tinha 6 anos, você estava no Mirim, né? E chegaram a saltar GP. Não, calma, deixa ela contar, Isabela. Deixa ela contar a história. Deixa ela falar um pouco também. Uma introdução geral. Conta pra gente.
Então, o Bon Jovi, meu pai comprou ele do Hélio Pessoa quando ele tinha 6 anos e eu estava com os bracinhos quebrados. Eu me quebrei muito quando eu era... Os 2 bracinhos? Os Nossa. É o balanço. Caí, já me quebrei montando a cavalo, me quebrei saltando a pé, me quebrei brincando de garra de travesseiro, já me quebrei um monte. E aí eu estava com os bracinhos quebrados, meu pai comprou do Hélio Pessoa, e ele tinha 6 anos, e eu ia começar a saltar 1 metro, mini mirim. E eu passei um aperto com ele no início, porque ele era um pouquinho forte para mim na época. Mas sabe aquelas... Eu adoro esses um pouquinho fortes. Eu estou imaginando a cena daquela menininha agarrada naquele cavalo castanho a milhão. Não, passei com ele. E eu acho que eu só não desisti porque eu era muito tinhosa e meu pai e minha mãe não tinham muita noção do esporte. Então, eram apaixonados e queriam me dar o cavalo, queriam me ver na prova, queriam me ver feliz. Mas, assim, se fosse eu com a minha filha, eu acho que eu teria tirado ela de cima dele. Então, são aquelas coisas assim que tinha tudo para dar errado, mas graças a Deus deu certo. O cavalo realmente era maravilhoso. A compra já foi pensando um pouco em ele vai crescer com você e ir fazendo as categorias? Na verdade, eu acho que a gente comprou ele para saltar até 1,20 m, que era o que ele estava começando a fazer na época. E aí acabou que eu tive esse períodozinho ali de 6 meses, 1 ano de adaptação, mas eu já fui campeã estadual de mini mirim com ele. Aí depois fiz o infantil, que hoje em dia é o pré-mirim. Fui para o mirim, que a princípio seria o limite dele. E acabou que do mirim eu pulei para o júnior. Porque estava no limite, por que não? Pois é, vamos tentar. E foi dando certo. Inclusive, uma pessoa que me ajudou muito nesse momento aí com ele, que eu nem sei se ele sabe disso, mas foi o Nando Miranda, irmão do Doda, uma vez que o Doda me ajudava bastante nessa época. E uma vez o Doda não estava e o Nando me ajudou num concurso aqui com ele, que eu estava na prova de 1,40 no Júnior. E no início eu fazia muito assim, 8, 12 nas primeiras provas. Porque você imagina, eu subi de 1,20 para 1,40 com um cavalo que na minha cabeça eu não sabia se fazia. Eu tinha muita confiança nele e ele em mim. Rapidão, mas você, Stephanie, sem ele, fez 1,30? Ou você também pulou essa categoria? Pulei. Eu saltei umas provas internas de 1,30. Aham. E... Sem medo algum, só se deixa jogar. eu contextualizar, Isa, porque a Stephanie, acho que você regula comigo de idade, né, Stephanie? 37. Eu tenho 35. Um pouco antes da nossa geração, não tinha o pré-júnior. O juvenil, ele foi criado no meio do caminho. Eu vivenciei isso, mas a geração anterior à nossa, ali que deve estar beirando os 40 agora, era mini mirim, mirim e júnior. Não tinha essa categoria do meio. Exatamente. E como eu falei já em algum outro podcast, na nossa época também, não tinha a prova de jovem cavaleiro, de pré-júnior em todo o nacional. Você, na verdade, só tinha categoria. Inclusive, na minha época, se eu não me engano, sul-americano era mirim, júnior e young rider. Isso. Não era... Não e eu tinha... digo assim, no aniversário da hípica, o indoor não tinha prova de pré-júnior. Você tinha seletivas durante o ano, que eram de categoria de base, e o brasileiro e o sul-americano. Fora isso, você saltava estadual, ranking. Exato. Então, não é muito louco pensar, porque ela não tinha prova de 1,30 para fazer. Não tinha muito essa categoria, não era uma categoria válida. Categorias de base em todo o concurso. Não era uma categoria válida para nada, né? O juvenil era uma categoria que não existia, assim, ele era a categoria de quem não chegou. Porque não tinha jovem cavaleiro. E eu acho que naquela época ainda era um pouquinho aquela mentalidade de uma categoria intermediária para quem não está pronto para o júnior. O que é hoje o jovem cavaleiro, que a gente vê a galera ficando, Sim. O nosso era só 10 centímetros aí, espera. Que era um pouco isso. E na verdade, assim,
eu acho que hoje em dia que está certo, né? Você ter toda a importância da categoria de 1,10 m, da categoria de 1,30 m. É quase que uma maluquice você sair de 1,20 m para 1,40 m, né? E de 1 m, 1,20 m, né? Que também vamos falar que é outro pulo. Pois é. E aí eu estava um pouquinho com aquela montada de ir para o outro lado. E aí fazia muito 8, 12. Aí o Nando falou para mim, Stephanie, confia no seu cavalo. Confia que ele tem scope. Foi a primeira pessoa que falou, ele é da prova. Ele tem o scope para essa prova. Dá espaço para ele. Não monta para passar para o outro lado, não. Monta para passar 0. Aí eu comecei a fazer 0. Virou a chave. Virou a chave e, poxa, fiz muita coisa na categoria. Fiz 4 anos de júnior com ele. Claro, pulou o juvenil, entendeu? Já foi direto. 4 anos de júnior com ele, ganhamos estadual, fomos vice-campeões brasileiro, sul-americano. Eu acho que o melhor que eu fiquei no sul-americano foi em terceiro individual, mas fomos campeões por equipe. Fiz muita coisa com ele. E aí, meu primeiro ano de sênior, ele veio comigo. Inclusive, esse grande prêmio Roberto Marinho, eu saltei com ele, fiz 4 pontos. E aí, depois, ele foi comigo, quando eu estava na Europa, eu fui sozinha. E aí, depois, quando eu resolvi ficar mais um tempo, eu levei ele, saltei ele um pouquinho lá, saltei ele em Arezzo, saltei ele um pouquinho lá na Bélgica. E aí, ele já estava ficando mais velhinho. E eu deixei lá com uma família lá de um pessoal amigo do Neco. E até hoje ele me manda vídeo dele, manda notícia dele. Ele está ótimo lá, aposentado no piquete. Já deve estar com os 32, 33. Era um castanhozinho, não era? Alazão. Ih, tô confundindo. Era alazão. Ele tô confundindo o Bon Jovi. Na testa, sim. E esse período Europa, você comentou que foi como uma pós-graduação, né? Acho que a gente sempre fala um pouco dessa importância de viver um pouco o esporte lá. Por que você acha que foi tão importante para você? E acho que até tendo um cavalo lá te proporcionou uma experiência mais completa, né? Você saltou prova lá e tal. Eu acho que uma experiência é você ir para a Europa com um cavalo, com uma condição financeira melhor e com um cavalo bom. Isso aí é uma Europa. A outra Europa é a Europa que eu fui na época, mas que foi muito válido e muito importante para mim, que eu não cheguei, se eu te disser que eu ralei muito, que eu bati boxe, não, o esquema lá no Neco sempre foi um pouco mais confortável, assim, do que essa situação de você ter que tratar, mas você aprende, eu acho, que mesmo que você não vá... fiquei 1 ano sem cavalo, saltei cavalos deles lá, saltei Mundial em Lanaken com 5 e 7 anos lá do Neco, do Rodrigo, saltei outros cavalos deles lá também. Mas estava lá porque da IVS, para fazer fisioterapia, para montar cavalo do Doda, do Bernardo e do Rodrigo quando eles não estavam. Se tivesse 13 cavalos, eram 13 cavalos, sabe? E eu acho que uma das coisas importantes e que ficou em mim é a questão de você realmente viver o cavalo, de você estar na cocheira, de você criar esse hábito de estar na cocheira, de aprender a fazer as coisas. Você não precisa estar tratando do seu cavalo todo dia, mas você saber o que o cavalo come, você saber ligar, você saber encilhar, você saber duchar, você saber limpar o casco, você saber olhar se as coisas estão certas ou não. Eu acho que isso é muito importante, que às vezes essa rotina de clube aqui que a gente tem no Brasil, eu vejo, e eu fazia também, e a criançada pegar o cavalo pronto, nem olhar muito para a cara do cavalo, o cavalo chega encilhado, sobe, desce, entrega para o tratador e vai para o quiosque, vai para o bar, vai brincar com os amigos e viver muito pouco, prestar muito pouca atenção no cavalo na cocheira, né? Sim. Além do que eu acompanhei e fiquei vendo ali, ouvindo, tive muitas aulas com o Joe Kumps de plano. Gênio, né? Que é maravilhoso, que eu morro de saudade dele, que, poxa, assim, maravilhoso. Montei com o Rodrigo, montei com o Neco, que, sabe, são pessoas assim que não precisa nem
não preciso nem falar nada, né? Da importância e do conhecimento que eles têm do esporte, e via muito. Montava lá o Doda, montava o Neco, montava o Rodrigo, e você poder acompanhar os treinos, acompanhar o que eles fazem antes do concurso, acompanhar o trabalho. Então, assim, isso talvez foi mais importante para mim do que saltar as provas que eu saltei lá. Essa rotina de treino que você viu lá com eles, você ainda mantém muito disso até hoje? Você atualizou um pouco para o seu jeito? Sim, com certeza. Com certeza, muitas coisas que eu vi e que eu aprendi ficaram comigo. E de várias pessoas também que passaram na minha vida como professores, eu tive muitas pessoas assim que me ajudaram e que passaram pela minha vida esportiva, e eu acho que eu fui pegando o que eu achava de melhor que cada um tinha me passado, que fazia mais sentido para mim, e fui montando o meu sistema e minha forma de pensar e de trabalhar. E até hoje eu aprendo muito, não só com as pessoas que estão me ajudando e que falam alguma coisa para mim, como olhando os cavaleiros na pista, olhando os cavaleiros bons que eu tiro como referência, tanto na hora da prova como fora da pista de competição, na distensão, na hora do trabalho. Eu acho que você observar, e aí tem coisas que você olha que você fala, bom, isso aí eu não quero fazer, poxa, isso ali eu acho que faz sentido para mim. E você vai se atualizando também dessa forma, acompanhando os cavaleiros que estão na sua frente, né, ali e observando. Nossa, Stephanie, vou aproveitar porque acho que o Neco é um personagem lendário, não tem outra palavra para descrever o Neco. Eu quero trazer ele aqui no Claquecast. Eu, durante as lives, fiz 2 ou 3 lives com ele. É meio surreal, assim, a quantidade de informação, de tudo que ele abre a boca para falar é absorvível. E aí eu acho que é uma pergunta, não é difícil, mas ela é de pensar que talvez, quando você lembra desse seu período com o Neco, quando você lembra dos aprendizados, qual que talvez seja a coisa que... O Neco tem essa coisa de umas frases, né? Ele tem umas falas, ele tem uns... O que talvez seja a primeira coisa, ou a coisa mais marcante desse seu processo com o Neco, para vocês falar, olha, se teve uma coisa que ele me ensinou, foi 2 pontinhos. Uma coisa que ele me ensinou, várias, né? Mas a questão da aproximação do salto. Para você... Conta que a gente gosta de... É a nossa discussão eterna. Nossa, chegava com o último lance pequeno, essa questão realmente da precisão na aproximação. Normalmente, quando você faz falta, ou você chegou perto ou você chegou afastado demais, né? E aí que tem a questão toda do equilíbrio, do ritmo, da abordagem, mas assim, basicamente essa coisa da aproximação, de ficar ligado e dar muita importância para a precisão da aproximação. Qual era o segredo dele para acertar a aproximação? Isso aí ele não me contou. Isso aí tem que nascer com o talento. Isso aí a gente tem que ir descobrindo. Esse segredo aí ele não me contou. Stephanie, uma coisa que me chamou a atenção, você falou bastante no seu, né, que mesmo quando você trabalhou no Domar, você tinha seus alunos, que você teve essa coisa de ter os seus clientes e seus alunos durante todo o seu processo profissional. Hoje você tem alunos, dá aula, tem pouco, tem muito, por quê? Que eu quase não vejo você hoje, Stephanie, instrutora, né? Eu mais ou menos vejo você amazona, eu vejo você dar pouca aula e, pergunta adendo, se a Belzinha monta com você. Não, a Belzinha não monta comigo, ela monta com a Bel Guilhom, e eu tento me meter o mínimo possível. E eu dou aula, sim. Meu foco principal hoje em dia realmente é nessa questão de formação dos cavalos e da competição no alto rendimento, mas eu dou aula, sim. Hoje em dia eu estou fora, né, o trabalho ali que eu faço na equipe Bonne Chance, eu tenho 2 alunos de fora só, que inclusive estão comigo há muito tempo, e eu tenho uma certa restrição de tempo, mas eu
Dou aula, sim. Você gosta? É uma parte que você gosta também? Sempre foi. Eu acho que é muito legal. Dei aula durante 10 anos para o Pedro Bacoiser, lembra? Durante foi quando eu fiz a parte de toda essas categorias de base de um outro ângulo, né? Sem ser competindo. Que eu fiz com ele também ali desde de 1 metro até o Young Rider. E é uma parte que eu gosto, sim. Super. Eu vou fazer 2 adendinhos, que a gente já está chegando no final, já tem só mais 2 perguntas, mas eu acho que você contou a história do Bon Jovi, e é uma coisa que eu vejo muito acontecer muito, e aí eu queria a sua visão profissional disso, que é essa coisa a Isabela falou, vou comprar esse cavalo jovem para ele crescer com meu filho. Eu acho que vale sempre a gente trazer e falar e deixar isso muito claro, que histórias como a do Bon Jovi, ou como alguns outros exemplos que a gente pode trazer do cavalo que foi do Mini Mirim ao Young Rider com o mesmo cavaleiro, são exceções à regra, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Os que deram certo. Mas se você pensar nessa situação, a maioria dá errado, né? Eu acredito muito naquela frasezinha pronta que para cavalo novo, cavaleiro velho, e para cavaleiro novo, cavalo velho. Não velho, experiente, né? Porque você botar 2 ali na pista que não sabem o que estão fazendo, a chance de dar errado é maior, né? Super. Então, com certeza, histórias como essa minha com Bon Jovi, a maioria deu errado. Eu acho que é legal a gente falar, porque às vezes, né, na história parece super bonito. Para achar que o caminho é esse, né? Isso. E a outra coisa que acho que a gente falou um pouquinho, você acompanhou com o Becoiser, a gente vive um momento de algumas coisas que são, primeiro, preços muito diferentes do que a gente viveu Sim. na nossa época de comprar cavalos. E hoje a gente vem acompanhando a categoria de base, a gente acompanha super de perto, que são desses super cavalos nas provas de categoria de base, que uma das discussões, inclusive, também, não vou lembrar quem foi que falou isso pra gente, porque eu pergunto, cadê esses? A gente tá criando tanto cavalo bom, cadê esse cavalo chegando no grande prêmio? E aí a pessoa falou, tá com as crianças. Os cavalos de grande prêmio estão pulando mirim. Queria um pouco sua visão disso, porque... Os cavalos ali da categoria de base, principalmente, eu não tenho acompanhado tanto, mas o que eu vejo um pouco de fora, assim, são cavalos ali no júnior, principalmente, que eu gostaria de ter, né? E aí um começa a comprar, o outro começa a comprar, e aí o pai vira e fala assim, poxa, meu filho vai competir com um cavalo pior do que o do concorrente, então é uma bola de neve que tem o lado, como tudo, tem o lado positivo e o lado ruim, né? Porque eu realmente acho que quem ensina a montar bem é o cavalo bom. Essa história de que você vai aprender a fazer isso, aquilo com um cavalo ruim. O cavalo ruim vai te dar falta de confiança, vai te dar vício. Quem ensina a montar bem é o cavalo bom. Agora, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? A gente volta para o início da nossa conversa do investidor, né? O cavalo bom está indo para os pais que investem nos filhos e não para os cavaleiros que precisam de um investidor para estar no GP. Pode ser. De repente, então, os criadores têm que aumentar a oferta. Vai ter cavalo para todo mundo. Eles estão criando mais e mais para isso. Talvez a tendência seja essa. E ter essas pessoas apaixonadas que não só que tenha família, que queira usar o cavalo para pular no amador, que queira comprar o cavalo para os filhos, mas ter essas pessoas realmente apaixonadas pelo esporte, pelo cavalo, que queiram dar a chance de alguns cavalos chegarem onde eles podem chegar, né? Que é a situação do investidor, das pessoas que seguram o cavalo para o profissional levar o cavalo até onde ele pode chegar, né? Isso é importante para o esporte, é importante para os profissionais, é importante para tudo. Super. Stephanie, acho que para a gente começar a encerrar, sua vida aí foi muito atrelada ao cavalo, né? Você começou com 9, já começou a trabalhar com 16, vive essa vida de renúncias que o esporte traz. Sim. E aí, o que te prende aqui? O que o cavalo tem que te prendeu aqui?
Isa, eu sou apaixonada por cavalo e cada vez mais apaixonada pelo esporte também. Além de achar um privilégio e não conseguir me ver sem essa rotina de ter o cavalo na minha vida, de ter o cavalo como ator principal assim na minha vida, de poder trabalhar com eles, cada vez essa questão da competição, do concurso, do esporte fica mais importante, mais intenso assim na minha vida. Então é isso que me prende. Eu não consigo me ver sem montar, me ver sem os cavalos, me ver sem competir. Então é por isso que eu acho que essas renúncias e todo esse esforço vale a pena. Eu prefiro muitos fins de semana estar competindo, estar num concurso com um cavalo bom, ou estar preparando meus cavalos, montando meus cavalos novos, do que estar na praia, do que estar numa viagem legal de turismo. Eu sou assim, então isso é o que realmente me prende, a minha paixão, o meu amor pelos cavalos e pelo esporte, e essa vontade de melhorar e de me tornar cada vez mais competitiva. E aí uma pergunta complexa, que é, e como é isso em casa? Porque a gente sabe, né, que seu marido monta, sua filha agora monta também, mas como é esse malabares, vida pessoal, vida profissional, vida esportiva, viagem, férias? Assim, totalmente fácil, não é. Nenhum relacionamento também. Não, comercial margarina não é. Mas o meu marido parou de montar já há um tempo. Não estava sabendo. Parou. E a Belzinha teve uma fase que ela resolveu implicar com o cavalo antes de realmente gostar, e agora, graças a Deus, eu acho que o bichinho mordeu ela. Mas ela entrou numa fase de implicar. Mas passou. E eu sempre, assim, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, eu tenho isso muito firme também, assim, até dentro de casa. Que eu tenho meus objetivos, que minha vida não é fácil, mas eu já casei sendo assim, eu não fiquei assim depois, e quando eu engravidei também já era isso, e a mãe dela tem essa vida, e eu acho que hoje em dia ela está aprendendo até, talvez pela idade, e por estar montando, estar participando um pouco, estar vivendo isso um pouco de perto, ela está criando até uma certa admiração. Bom, o depoimento dela no Roberto Marinho foi lindo, todo mundo chorou, achou uma graça. Então, eu acho que você tira de um lado, mas você pode compensar do outro. Talvez como exemplo de que se você realmente quer uma coisa, você tem que correr atrás, de que você vai perder e que você não pode desanimar, e que se você seguir melhorando e empenhado em melhorar e se esforçando e evoluindo, que uma hora você vai ganhar, e que você não pode, que tem que ter persistência, várias coisas, né? Eu acho que a gente tenta ensinar para os filhos, que talvez eu já esteja ensinando ali como tendo exemplo para ela disso, né? Então, volto a repetir, como tudo na vida tem o lado ruim e o lado bom. E aqui em casa é assim que funciona, porque eu não consigo me ver vivendo outra vida. Você falou muito de objetivos, e aí agora para a gente encerrar isso, já que estamos acabando esse ano de 2024, que duraram 46 anos, o que a gente espera para 2025? O que você espera para 2025? Quais seus planos, objetivos como Amazona e, enfim, um pouco sobre o que vem por aí? João, eu, em 2025, vou ter novos desafios, e desafios grandes. O Rasputin e a Cancan, eu vou fazer a temporada fora. Eu vou passar um pouquinho por Wellington, depois eu vou usar um pouco a base da Bonne Chance lá na Bélgica, para competir um pouquinho lá, nadar um pouco em mar aberto, né? Nossa, a gente vai estar torcendo muito.
Mas vou continuar com todo o meu projeto aqui. Tem o Swarovski, que é o meu cavalo de 8 anos, que ano que vem é 9, que já vai saltar todas as provas de 1,40, que eu espero subir ele para o clássico. Tem os cavalos ali de 6, 7 anos chegando, todo o projeto, dos cavalos jovens aqui. E eu vou ficar meio para lá e para cá. E vai ser um desafio profissional e pessoal, mas que eu estou super animada, que eu acho que tenho muito a crescer com isso. A gente também está animado agora, é isso. Todo mundo animado com você. Já vai para o Wellington em janeiro agora, para essa temporada lá. Top. Tô aplaudindo, para quem não sabe, a gente tá batendo palma aqui, porque não vai sair no áudio. Bom, Stephanie, primeiro, né, acho que agradecer seu tempo e paciência. Eu já estava animado com essa conversa, tinha um tempo que a gente estava ensaiando para te convidar, mas a gente estava esperando conseguir fazer pós-aniversário da Santo Amaro. Aí foi calendário, prova. Aí quando teve Roberto Marinho, a gente falou, tem que acontecer agora. A gente queria fazer ao vivo, presencial, que, né, o áudio fica melhor. Se o áudio estiver ruim, galera, é isso. Acostuma que de vez em quando vai ter que ser assim. Mas queria muito agradecer você ter vindo falar com a gente, contar um pouco sua história, que é um prazer, um presente. E eu acho que você é, sim, um exemplo para muita gente e especialmente para muita menina que está nesse esporte. Acho que a sua pessoa, a sua presença, e agora ainda mais esse novo projeto de ir para fora também, é muito importante para o esporte nacional, especialmente para uma geração, e mais ainda para uma geração de mulheres que estão vindo aí, querendo e entendendo que dá sim para ser profissional do esporte, dá para viver o sonho, que não é fácil, mas então queria deixar esse muito obrigado para você. Eu que queria agradecer a vocês pelo espaço, pela oportunidade de poder contar um pouquinho minha história, e espero ser um bom exemplo para essa galerinha. Você já é. Boa, para a gravação aí, Isa. Obrigada. Fazem um trabalho muito legal. Obrigado, gente. Obrigado, Stephanie. Obrigada a vocês. O ClaqueCast é uma produção livre da 2Clac. Esse episódio teve apresentação por João Marcon, roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli.